Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Nessa semana estamos recebendo mais uma vez, com muito prazer, o deputado estadual Hamilton Pereira. Hamilton, prazer estar recebendo você. Prazer é todo meu, Laino, no Local TV. Vamos conversar com os nossos telespectadores sobre as coisas de Sorocaba e da região. Sorocaba, região, estado de São Paulo e Brasil. Mas vamos começar por um assunto que está efervescendo aí, que é a região metropolitana. Sim. E antes de falar sobre a região, eu acompanho essa sua proposta, essa sua luta há muito tempo. E quando você começou lá atrás, eu sou testemunha disso, todo mundo, olha, o Hamilton está louco, isso não existe, isso não dá certo, e você continuou batendo, a coisa foi. De repente, todo mundo achou fantástica a proposta. O que mudou nessa proposta da região metropolitana? É bom sinal nós conseguimos convencer todo mundo de que nós estávamos certos. Mas é assim, né? Para a gente começar do início, em 2005, o professor Zanella, eu gosto muito de dar o crédito ao professor Zanella, que ele que teve o grande mérito de suscitar essa questão. Em 2005, o professor Zanella escreveu alguns artigos para os jornais daqui da cidade de Sorocaba, dizendo que a nossa região já havia se metropolizado, né? E que ela estava já com todos os elementos que a lei exige para que se transforme, por lei, numa região metropolitana. E ele cobrava, inclusive, das lideranças, à época, né? E as nossas lideranças políticas não vão tomar nenhuma iniciativa e tudo tal. Aquilo me chamou a atenção, e eu já tinha convivido com o professor Zanella numa iniciativa há anos atrás, ainda na década de 90, que era o Fórum pelo Desenvolvimento Regional, né? E o professor Zanella era uma das pessoas que, já aquele tempo, ele defendia isso, né? De que a nossa região estava crescendo com uma concentração muito grande de investimentos, de equipamentos e tal, públicos e privados, na cidade de Sorocaba. E que isso ia fazer com que as cidades do entorno se transformassem gradativamente, e ele mostrou que tinha razão nisso, porque isso aconteceu ao longo desses últimos anos. As cidades do entorno de Sorocaba iam se transformar gradativamente em cidades dormitório de Sorocaba. A pessoa mora ali e trabalha aqui. Mais ou menos o que a região metropolitana de São Paulo, Osasco, Barueri, os satélites da cidade de São Paulo, é isso? Exatamente. E até pelo tanto que eu acreditava no professor Zanella, eu falei, realmente, eu acho que eu vou tomar essa iniciativa, né? Vou propor um projeto de lei criando a região metropolitana de Sorocaba. Só que eu precisava de estudos mais detalhados, uma contextualização da nossa região, né, mais técnica, enfim. Daí procurei a Uniso, procurei o professor Aldo Vanucchi, então reitor da Uniso, falei para ele da minha intenção e solicitei apoio a ele. Para minha surpresa, ele reagiu positivamente, reuniu 11 dos seus professores, doutores em planejamento, e aí nós passamos a conversar e eles saíram a campo, fizeram pesquisa, fizeram essa fundamentação que eu usei depois na justificativa de um projeto que apresentei em 2005, o projeto de lei complementar número 33, que propunha a criação da região metropolitana de Sorocaba. Em 2005, só existiam duas regiões, Campinas e Santos, é isso? Campinas e Santos, porque mesmo São Paulo, sendo a grande região metropolitana, de fato, nós não tínhamos uma lei. Tá. Né? Ela só foi aprovada... Em lei, só as duas regiões. Só as duas que já haviam sido aprovadas na lei. Né? São Paulo veio depois, 2008, e mais recentemente, região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com sede em São José dos Campos. E aí, todos esses anos, 9 anos, contando com a colaboração, os estudos sempre sendo atualizados da universidade e mais recentemente do NUPLAN. O NUPLAN teve um papel extraordinário de atualizar os números, a participação da nossa região no PIB paulista, no PIB nacional, habitantes, né, número de habitantes, 1.626.000 habitantes
nos 26 municípios, que agora estão contidos dentro da região metropolitana, segundo o projeto que o governador Geraldo Alckmin enviou para a Assembleia Legislativa. Porque uma observação, essa proposta sua de 2005 e até 2014, 9 anos, não é porque você, como deputado, achava bacana só isso. Teve uma fundamentação e tem uma lógica de se propor isso. Não é porque você simplesmente achou que vamos aproveitar esse aglomerado urbano para fazer isso. E aí, justiça seja feita, também a professora Aldo Vanucci, que eu acompanhei isso, que entende a necessidade disso como uma benfeitoria, muito mais do que para Sorocaba, para os municípios do entorno da cidade. Sim, né? É verdade. E qual o benefício que, se votando esse projeto de lei, traz para a região? O que melhora para os municípios menores da região? Olha, os nossos telespectadores devem estar acompanhando o crescimento que se dá aqui em nossa região. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo um fenômeno dessa sociedade moderna, sociedade contemporânea, que é o crescimento acelerado de determinadas regiões com a concentração na cidade polo da região administrativa ou da região de governo, que é o nosso caso também. Isso está se dando em São José do Rio Preto, está se dando com Ribeirão Preto, São José dos Campos, que já é uma região metropolitana e tal, e em Sorocaba também. O que acontece, Laino e amigos? Esse crescimento é um crescimento que concentra tudo, eu diria absolutamente tudo, na cidade polo. Então nós estamos hoje já com 5 shopping centers, 5 ou 6 shopping centers, mas com reserva já, né, imobiliária para mais 5. Nós vamos chegar a 11 shoppings. Sorocaba tem recebido, todos os Carrefour do mundo vêm para Sorocaba, todos os shoppings vêm para Sorocaba, quer dizer, a Toyota vem para Sorocaba, as empresas que estão procurando se deslocar daquela confusão que é a grande região metropolitana, o centro expandido de São Paulo, e buscando o interior, vêm para cá. Nós estamos num posicionamento geográfico estratégico, porque nós somos servidos por esse sistema binário Castelo Branco e Raposo Tavares sendo duplicada e tal. As empresas se deslocam para cá. Aqui nós temos boas escolas, escolas técnicas, faculdades particulares, universidades públicas. Isso é um atrativo, né? Porque as empresas também vêm atrás de mão de obra qualificada. Agora, isso também, essa superconcentração na cidade polo, vai construindo uma cidade que cresce acumulando, né, e se tornando cada vez mais superadensada. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu fui recentemente num debate, numa outra questão que eu estou me dedicando, que é a questão de uma política estadual de busca de pessoas desaparecidas, e fui num debate em Carapicuíba. Carapicuíba é uma cidade com 600 mil habitantes, né, quase população parecida com a nossa, mas num perímetro geográfico muito pequeno. Então você vê o que é uma cidade superadensada. É gente em cima de gente, carro em cima de carro, casa em cima de casa. Uma confusão, um estresse, um movimento que deixa todo mundo louco, né? As pessoas ficam estressadas, perdem a calma, a tranquilidade. Eu não quero isso para Sorocaba. A criação da região metropolitana vai propiciar para nós discutirmos no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, que reunirá todos os 26 prefeitos e prefeitas, a gente discutir de forma planejada o crescimento regional, distribuindo os investimentos, os equipamentos públicos e tal, de forma a descentralizar isso e também promover o desenvolvimento das cidades do entorno de Sorocaba. Eu vou pedir só um tempinho para você, nós vamos para o intervalo, estamos conversando com o deputado estadual Milton Pereira, aqui no nosso cenário dessa semana. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o deputado estadual Milton Pereira, falando de política aqui na Local TV. Você falava no finalzinho do bloco anterior essa coisa de disponibilizar equipamentos para outros municípios, porque hoje existem alguns consórcios para o telespectador entender. Por exemplo, consórcio de usina de lixo, consórcio de máquina, consórcio de tudo. Exato. Em se votando a região metropolitana, uma cidade, vamos pegar um exemplo, Piedade, por exemplo, ela poderia ser a sede de alguma coisa específica para todos os municípios usarem Piedade. Araçoiaba do mesmo jeito e assim por diante, é isso? Sim, sim. Eu acho que a região metropolitana, ela coletivamente vai discutir a potencialização das vocações regionais, né? Eu acho que cada cidade tem uma vocação. Você falou de Piedade, por exemplo. Piedade é uma cidade que foge à regra aqui na nossa região, né? Hoje, 70% da população de Piedade mora no sítio, mora nas fazendas. É absolutamente na área diferente agrícola. de toda a região. Toda. Quer dizer, diferentemente das demais cidades, que você tem 80% da população concentrada na área urbana, não é? Mas o condão que a criação da região metropolitana tem de transformar essa realidade é que você cria, junto com a lei, o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. O que é a região metropolitana? Vai ter, para as pessoas entenderem, vai criar uma empresa, região metropolitana de Sorocaba, onde vai ter um coordenador. Como é que se coordena isso? Bom, ao criar na lei a figura da região metropolitana, você está propondo nada mais, nada menos do que organizar, planejar o desenvolvimento regional, né? Para isso, na lei você conta com alguns instrumentos, né? Eu disse, o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Todos os 26 prefeitos e prefeitas reunir-se-ão em torno da mesma mesa para discutir desenvolvimento regional. Por que tudo tem que vir para Sorocaba? Isso tem que ser melhor distribuído. Junto com o Conselho, você cria o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, a ser composto com recursos dos municípios, recursos do Orçamento do Estado e recursos do Orçamento Geral da União. Aí um dado importante. De todos os recursos do PAC 2 do governo federal, 60% de todos os recursos foram destinados para as regiões, para as grandes regiões metropolitanas. Por quê? Aí eu quero voltar numa figura de linguagem que você acabou de citar, que são os consórcios. Quando você destina os recursos para a região metropolitana, você propicia a celebração de consórcios intermunicipais. Falei para você, a pessoa dorme ali, trabalha aqui. Dorme lá, estuda para cá. Você tem uma mobilidade regional muito grande. É possível fazer um consórcio para o transporte intermunicipal, fazendo com que essa mobilidade se dê de forma muito mais a baratear, inclusive, o custo, não é, do transporte para estudantes, para trabalhadores que se locomovem. Pelo próprio governo federal. Exatamente. Tá. E com participação do Fundo, né, de Desenvolvimento Vira Metropolitano. uma empresa de verdade, então. E você cria na lei também, aí você vai ter a empresa. Uhum. Você cria na lei uma agência para o planejamento do desenvolvimento metropolitano. Isso é uma empresa de caráter autárquico, não é? A grosso que vai modo, planejar. o que o Nuplan
foi numa micro ideia, ele passa a ser o grande fomentador disso daí. Porque aí as prefeituras vão se compor, destinar os seus quadros técnicos e tal, né, para comporem essa empresa, e ali eles vão fazer o planejamento desse desenvolvimento. Porque você precisa... Por exemplo, é uma coisa insana, Laíno. Cada município tem que dispor de uma área que às vezes podia ser estratégica ali para a construção de um hospital, de uma grande escola técnica, de uma universidade, para ter o seu aterro sanitário. Cada município está sendo desafiado, né, para essa questão da destinação dos resíduos sólidos. É uma coisa insana. O Grande ABC resolveu isso lá na década de 90, né, capitaneado pelo ex-prefeito Celso Daniel. Quer dizer, reúne os municípios todos, descobrem ou localizam uma área importante. E vão fazer uma vaquinha. Vamos fazer um consórcio intermunicipal para a destinação dos resíduos sólidos. De certa forma, Iperó hoje está cumprindo esse papel, né? Privado, mas está cumprindo esse papel. Está cumprindo esse papel. Por que não fazer isso de forma oficial, num grande consórcio? Né? Falei do consórcio do transporte, o consórcio da destinação do lixo. E por que não nos consorciarmos todos para protegermos as nossas bacias hidrográficas? Nós estamos sendo desafiados, né, a manter o abastecimento de água potável para uma população de uma região que hoje está com 1.726.000, mas amanhã já estará com 2 milhões, enfim, que a tendência é só crescer, crescer, crescer. Ou seja, com a figura do planejamento, com esses instrumentos todos para fazê-lo, nós teremos uma região que cresce, mas cresce distribuindo, cresce produzindo justiça social, inclusão das pessoas e produzindo principalmente políticas humanitárias, né, com crescimento e sustentabilidade, um crescimento sustentável. Esse, no fundo, o objetivo que todos buscam ao criar uma região metropolitana. Estamos no cenário dessa semana conversando com o deputado estadual Hamilton Pereira, falando um pouquinho de política aqui. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o nosso último bloco. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Clouds are sulfur in the air, bombs are falling everywhere. It's heartbreak, warfare. We could have had it O melhor do mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o deputado estadual Hamilton Pereira, falamos da região metropolitana. Vou falar um pouquinho de política, que isso coça, não tem jeito. Eu já posso até dizer que é ex-deputado estadual Hamilton Pereira, porque este ano, daqui a pouquinho, nós teremos Copa do Mundo. Sim. E eleição. Esse ano, aliás, é o sim. Carnaval, Copa do Mundo, eleição, e já estamos no Natal, né? Ninguém vai perceber a velocidade do ano. E você deixa de ser deputado estadual, deixa de ser candidato a deputado estadual e é pré-candidato a deputado federal. Eu me lembro como se fosse hoje, parece que é hoje, lá no Recreativo Campestre, em 1994, a sua primeira eleição, e você dizia, eu trabalhando naquela ocasião na Rádio Ipanema, e você não acreditava, vai ser difícil, vai ser duro, e com 19 mil votos, foi a primeira eleição. 19.099 votos. Não vai dar, e a gente conversando, eu falei, Hamilton, vai dar, porque vai dar, tem que dar, você é um cara diferenciado, e você é um cara diferenciado, está no 5º mandato, são Sim, 20 anos como deputado estadual,
fez a diferença na Assembleia Legislativa, é um deputado que, apesar de ser do Partido dos Trabalhadores, sempre esteve acima dessa coisa partidária e trabalhou para a região. Qual que é a expectativa de ir para Brasília, Hamilton? Bom, eu acho o seguinte, Laino, como você disse, ao terminar esta minha 5ª legislatura na Assembleia, eu estarei completando 20 anos. A minha vida foi no parlamento. A minha grande escola foi no parlamento. Foi onde eu aprendi a lidar com as diferenças, Para quem não com sabe, aquela diversidade. Para quem não sabe, o Hamilton, em 1992, foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Foi a primeira eleição com segundo turno no Brasil. O Hamilton foi para o segundo turno com o candidato, na época, Paulo Mendes. Perdeu a eleição por uma diferença muito pequena, e quem viveu aquilo sabe que foi realmente muito pequena. E em 94 se elegeu pela primeira vez deputado estadual. E foi a primeira campanha que se disputou, foi para prefeito. Você nunca tinha sido candidato a nada. Tinha sido candidato, assim, para corresponder a uma necessidade do partido. Eu havia sido candidato a deputado estadual em 1986, mas era um ilustre desconhecido. Para constar. Porque eu era dirigente sindical, o partido precisava de um nome e tal, e dentro da diretoria do sindicato, os companheiros acabavam falando, eles queriam que fosse um sindicalista. Vai o Hamilton. Eles queriam que fosse um sindicalista, pega o Hamilton, bota o Hamilton lá de candidato, porque na realidade, daquela diretoria, daquela época, eu era um dos poucos filiados no PT e que participava organicamente do diretório, membro do diretório. Acabei sendo candidato. Em 1986 tive 4.600 votos. Foi uma candidatura que a história nem registrou. E hoje, indo para Brasília, o que nós vamos fazer lá? Porque, me desculpa a pretensão por você, porque eu acho que é uma das candidaturas mais consolidadas hoje na cidade de Sorocaba, na região de Sorocaba e no estado de São Paulo, é a sua. Eu, fazendo campanha há muitos anos, não gosto de falar já ganhou a eleição, porque não existe eleição ganha. Não. Mas ela está consolidada não só na região de Sorocaba, mas em outras regiões do estado de São Paulo. É uma candidatura muito forte e você é uma das pessoas que, dentro do Partido dos Trabalhadores, na conta que a direção faz, você está em Brasília. Bom, Laino, veja, como disse, 20 anos de parlamento e tal. Quando fui para a Assembleia Legislativa, eu me recordo até hoje, desde o primeiro planejamento estratégico que nós fizemos, nós definimos para o mandato de que nós não iríamos perder tempo na Assembleia Legislativa. Em 94 deputados, nós conquistamos uma cadeira, na disputa com milhares de candidatos que saem a cada eleição aqui no estado de São Paulo. Nós não iríamos perder tempo com projetos insignificantes, nome de viaduto, nome de Dia do Corintiano, dia do São Paulino. Essas besteiras todas, que me desculpem os que fazem. Mas nós fomos lá para apresentar projetos realmente de consistência, consistência social principalmente. E aí fomos. Eu fui o autor da criação aqui do nosso Centro de Referência para a Saúde do Trabalhador de Sorocaba e região. É o único centro de referência para a saúde do trabalhador criado por lei estadual, o deputado Hamilton Pereira. Depois criei o programa de combate à violência nas escolas e tal, e com participação comunitária no espaço escolar, que todos conhecem hoje como Escola da Família. Eu fui autor dele. Que teve um governador que cortou isso, foi uma das maiores bobagens. Vetou alguns artigos que eram fundamentais, como a criação dos grupos interdisciplinares para interagir com essa juventude numa escola aberta aos finais de semana, aos feriados e tudo mais. Depois criei a lei que facultou todo o medicamento de alto custo, de uso contínuo, tratamento fisioterápico, tratamento psicológico para o portador da doença de Parkinson. Uma patologia que se inscreve hoje entre as doenças raras e que o governo, embora o artigo 219 da nossa Constituição Federal estabeleça que saúde é direito de todos, dever do Estado, e que o Estado assegurará aos cidadãos a garantia da saúde, do tratamento e tal, nesta patologia não se colocava recursos. Eu fiz a lei
que hoje garante para o portador da doença de Parkinson o tratamento integral. Ele não desembolsa um centavo para ter o seu remédio, o seu tratamento fisioterápico, psicológico, enfim. Fiz a mesma coisa, já que deu certo, eu fiz a mesma coisa para uma outra patologia, também uma doença rara, que o Estado não cuida dela, né? Que é o Programa Estadual de Atendimento Integral à Saúde do Portador da Síndrome do Espectro Autista, criança autista. Você sabe, tudo é especial. Educação especial, atendimento clínico, atendimento psicológico, atendimento odontológico, e o Estado não coloca um centavo. Fiz o projeto, fiz o programa em parceria com as AMAs, Associações Amigos de Autistas, enfim, aprovamos por unanimidade na Assembleia e o governador vetou. E o governador é médico. Quer dizer, o Estado não tem uma proposta, você faz e ele veta, não é? Criei a política estadual de busca a pessoas desaparecidas. Essa é uma sangria, né, social. 200 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. Como o estado de São Paulo é o estado mais populoso, aqui é o estado onde mais desaparecem pessoas. Cerca de 50 mil pessoas por ano, 40 mil das quais crianças e adolescentes, em média. Criamos a política estadual de busca a pessoas desaparecidas. O governador vetou. Derrubamos o veto agora, sancionamos a lei e estamos tentando fazer ela sair do papel e virar uma política prática, né? Por isso tudo, se Deus me permitir, eu quero me tornar deputado federal, estamos trabalhando muito isso no partido, tanto é que conseguimos um acordo interno, né? Para a deputada Yara sair deputada estadual, eu saio federal, a gente faz uma boa dobrada, uma dobrada forte, e eu quero reapresentar esses trabalhos todos, essas proposituras todas, e torná-las lei federal, válida para todo o território nacional. Hamilton, infelizmente o nosso tempo está acabando, estamos em março, daqui a pouquinho a legislação vai nos tolher um pouco de receber os candidatos, mas você volta ainda antes do período onde a justiça proíbe a participação, porque nós temos muita coisa para conversar, mas independente disso nós estamos torcendo muito, não para o Hamilton, para o deputado Hamilton Pereira, que representa Sorocaba, representa a região, representar, a gente vai deixar de representar em São Paulo, mas vai representar lá em Brasília, com certeza, fazendo a diferença lá para a gente. É uma alegria ter participado, viu, Laine? Espero que vocês me convidem mais vezes para estar aqui na Local TV conversando com os nossos telespectadores. E nós vamos ficando por aqui com mais um cenário na Local TV, o seu canal 25 da NET. Semana que vem estaremos de volta. Espero todos vocês. Até lá.